As milícias americanas no século XXI. George Washington foi o primeiro presidente americano a convocar uma milícia em 1794 para acabar com a rebelião do Whiskey no oeste da Pensilvânia. Washington emitiu uma proclamação em 7 de agosto de 1794. O Congresso aprovou a Lei da Milícia em 1795, que em geral refletia as disposições da lei expirada de 1792, mas tornou a autoridade do presidente para convocar as milícias permanentes. De acordo com a Lei de Defesa Nacional Norte-Americana de 1916, a milícia, que havia sido uma instituição quase puramente estatal, foi colocada sob controle do governo nacional. O termo Milícia dos Estados Unidos foi definido então para abranger todos os cidadãos do sexo masculino saudáveis em solo americano e todos os outros homens saudáveis que tenham declarado sua intenção de se tornar cidadãos dos Estados Unidos. O correspondente direto da Orbs Defense, Ian Wanders, elaborou um artigo completo sobre o tema Milícias Patrióticas, que recentemente voltou ao debate especializado e desperta a atenção do público leigo, principalmente depois da crise de fronteira dos Estados Unidos com o México, a crescente crise migratória dos países de terceiro mundo e, consequentemente, com o sucesso que essas milícias americanas, e algumas no leste da Europa, estão conseguindo ao deter imigrantes ilegais e outros grupos criminosos na fronteira, assim como ajudam na dissuasão para evitar que outros tentem atravessar a fronteira americana, especialmente após as constantes ameaças das caravanas migratórias. Muitos ouviram sobre milícias patrióticas constitucionais, ou simplesmente milícias, somente através de filmes de ação dos anos 80, como Red Dawn, Amanhecer Violento, de 1984, e por poucas reportagens de revistas importadas dos Estados Unidos, como Newsweek e outras. De acordo com Ian Wanders, a revista Soldier of Fortune havia publicado uma excelente matéria tempos atrás, relatando sobre as milícias americanas e de sua necessidade frente às melhorias da estrutura policial dos Estados Unidos após os distúrbios de Los Angeles de 1992, com o fim da Guerra Fria e outros incidentes menores anteriores. Nos últimos anos, ocorreram também atividades de milícias no México, assolado pelo crime e com pouca ação do Estado, e que com a criação de milícias populares conseguiu a reação à altura da violência criminal. Em poucos meses, as milícias populares mexicanas conseguiram expulsar diversos grupos criminosos e pacificar muitas regiões que sofriam com o terror dos cartéis do tráfico e grupos de narcoguerrilhas marxistas. Na atualidade, o tema milícia se torna mais polêmico do que nunca, devido às intensas campanhas das mídias politizadas e sensacionalistas, com acusações de extremismos e até de atividades criminosas. No Brasil, em seu passado, já teve as suas milícias populares, quase os mesmos moldes dos Estados Unidos, e que suas bases serviram para a criação das forças públicas, que se tornariam as polícias militares ainda no século XX. Hoje, infelizmente, o termo milícia ganhou um aspecto pejorativo, que dispensa maiores explicações aos bem informados da situação de segurança pública no Brasil. Porém, sabemos que na realidade americana é bem diferente. A segunda emenda à Constituição dos Estados Unidos protege o direito da população de manter e portar armas. Aprovada em 15 de dezembro de 1791, juntamente com as outras 9 primeiras emendas constitucionais constantes da Carta dos Direitos dos Estados Unidos, no inglês United States Bill of Rights, ou Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos. A segunda emenda baseou-se no direito de manter e portar armas, previsto na Common Law da Inglaterra, e foi influenciada pela Declaração de Direitos de 1689, também inglesa. Esse direito foi descrito por William Blackstone como um direito auxiliar, de apoio aos direitos naturais de autodefesa e resistência à opressão e ao dever cívico de agir coletivamente na defesa do Estado. Sendo assim, nos Estados Unidos, qualquer um pode formar sua milícia portando suas armas legais sem dar satisfações a qualquer um e ponto.
E se caso alguém acusar esse ou aquele grupo de criminosos ou de até mesmo terroristas, terá que fazer jus a uma das máximas do direito legal, onde o ônus da prova compete a quem promove a acusação. Obviamente, a maioria das milícias age com grande responsabilidade e mantém sua existência e atividades regularmente informadas às autoridades locais, o que garante o convívio cordial e harmônico, assegurando a confiança mútua das instituições e o apoio às e ou das autoridades em casos de necessidade. No decorrer dos primeiros anos do século XXI, acontece o aumento do terrorismo com seu auge nos ataques do dia 11 daquele fatídico mês de setembro de 2001 e com a represália americana no Afeganistão e Iraque, e junto a isso, a imigração descontrolada de populações islâmicas para os Yankees. Mas, curiosamente, foi no período do governo de Barack Obama que o crescimento das milícias patrióticas teve seu maior índice, inclusive com a acentuação do posicionamento político delas, acontecendo não só o surgimento declaradamente de direita, como as de extrema esquerda, essas últimas em menor número devido à desorganização reinante entre os próprios indivíduos que não apoiam a propriedade de armas de fogo e treinamentos paramilitares. Outro motivo que ajudou no crescimento dos grupos armados no governo Obama foi o ápice do que hoje é considerado o retorno da Guerra Fria com a Rússia, o receio de que os democratas conseguissem aprovar leis e restrições à posse de armas e à livre associação ou constituição de milícias, com base na segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos. Sendo assim, muitas comunidades se anteciparam em reforçar seus arsenais domésticos e suas milícias, para garantir seus direitos adquiridos e até mesmo resistir contra uma eventual ação de busca e confisco de armas por parte do FBI, por ordem do governo. Obviamente, o assunto milícias não agrada a todos nos Estados Unidos, principalmente em outros países dominados por governos socialistas e democratas, sendo atualmente um dos temas mais polêmicos, que inclusive fomenta esforços de políticos democratas e de partidos de esquerda para que seja promovida a extinção e proibição desses grupos e até mesmo de polícias, com acusações absurdas que vão desde a presunção de fomentação da violência, racismo, terrorismo e entre outros termos banais. Mas até hoje o fato é que muitos acusam e promovem ações, mas raras são as milícias que já foram condenadas com provas concretas pelas acusações habituais. O ingresso nas milícias é específico, a seleção se baseia na integração de um candidato somente mediante convite formal, e sendo indicado e ou convidado por outros 2 integrantes já com pelo menos alguns anos de milícia, seguindo procedimentos semelhantes aos de fraternidades filosóficas e religiosas, inclusive ocorrendo um período probatório para o candidato, o que torna quase impossível a entrada de elementos que não possuam os requisitos mínimos de responsabilidade e os valores pessoais adequados com os valores patrióticos americanos. Na atualidade, oficialmente, existem 14 grandes milícias constitucionais ativas nos Estados Unidos, com membros em todos os 50 estados americanos e em alguns territórios ultramarinos, reunindo aproximadamente 60 mil membros ativos. Se o Brasil ousasse, de forma ordenada e jurídica, a criação de milícias nas regiões fronteiriças, o crime organizado certamente sentiria mais dificuldades no contrabando e no narcotráfico de fora para dentro de nossa nação. Sua participação é muito importante ao canal. Inscreva-se e ative o sino de notificação para receber nossos vídeos diários. Acompanhe nossas redes sociais. Entre em nosso Instagram, @aramilitarov.